Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 19 de janeiro, uma data muito especial, especialmente para a Praia Grande, que completa hoje 48 anos de emancipação, um dos municípios que mais cresce no Brasil, uma potencialidade enorme, né? E a tendência, obviamente, de Praia Grande se tornar uma grande potência, não só no aspecto econômico, mas também no aspecto de populacional, com um crescimento cada vez maior desse município. Parabéns você, morador de Praia Grande, e parabéns também aos trabalhadores de Praia Grande. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque de hoje, trazendo convidados também especiais nessa segunda-feira. Trazendo o nosso colega jornalista e vereador Douglas Gonçalves e também a colega jornalista Nara Assunção. Mas antes da gente iniciar nossos debates sobre temas importantes para a cidade de Santos, a colega jornalista Cris Chalub tem as principais manchetes do dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, ajuste fiscal gera impasse com o setor de ensino privado. O Estado de São Paulo. Petrobras culpa delator por custo de Abreu e Lima. A Tribuna. Praia Grande cresce acima da média. Boc News. Temperatura, bolha de calor. Santa Portal. Quarteto que praticava assaltos pela Zona Noroeste é preso. G1 Santos e região. Grupo é detido pela Polícia Militar com armas e munição em Santos. UOL. Dilma ganhará menos que 6 ministros. E na capa da Veja, promessa, realidade. Fernando. Obrigado, Cris. Bom dia. Considerada uma das secretarias que recebe as menores verbas, serão 31 milhões e meio neste ano, algo em torno de 1,5% do orçamento, a pasta da cultura tem grandes desafios em razão da sua complexidade e potencialidade na geração de ideias, empregos e projetos que fomentem os mais variados segmentos econômicos, impulsionados pela potencialidade do saber e conhecimento humano. A área, é verdade, vem ganhando cada vez mais espaço para as discussões. Afinal, é bem pertinente a pergunta: o que você quer para a cultura da cidade nos próximos 10 anos? Tema central do seminário aberto ao público, que ocorrerá hoje, segunda-feira, a partir das 19 horas, no Museu da Imagem e do Som de Santos. O encontro previsto no Sistema Nacional de Cultura integra a discussão do Plano Municipal de Cultura, que visa traçar um diagnóstico da situação cultural do município. Agora, a repórter jornalista Cris Chalub fala sobre tempo, temperatura, balsas e estradas. A previsão para esta segunda é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 24 e 35 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. O tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com demora de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com apenas uma embarcação e com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou então veja a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Fernando. Obrigado, Cris. Então, voltamos logo após o break para a gente falar e discutir temas importantes com os nossos convidados. Até mais. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular.
Registre o seu amor por Santos e seja presenteado. Afinal, Santos completa 469 anos no próximo dia 26 de janeiro e você é quem ganhará o presente. Publique uma foto sobre a cidade no Facebook do BocNews e torça para que ela seja mais curtida pelos internautas. As mais curtidas ganharão brindes e serão publicadas na edição 1033 do jornal BocNews. Acesse o regulamento em bocnews.com e boa sorte! Eu sempre soube que eu queria cantar, fazer música. Eu poderia ter decidido pelo rock, MPB, funk, mas o meu coração me levou pro samba. Eu sei que mandei bem. Você que fez o Enem, pense, pesquise. É a sua oportunidade. Escolher o curso e a universidade é decidir seu futuro. E atenção para o prazo das inscrições do SISU e do ProUni. Fazer uma escolha consciente também é mandar bem. Saiba mais no site. Ministério da Educação, Governo Federal. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 19 de janeiro, trazendo como convidados o vereador e presidente do DEM em Santos, Douglas Gonçalves, e também a colega jornalista Nara Assunção. Vereador, bom dia, seja bem-vindo de volta também, né? Que isso também é um programa importante aqui na casa, na Santa Cecília TV, está de volta, né? Então, certamente um novo ano, novos projetos, novas atividades. A Câmara passou por uma mudança importante nesse sentido, a eleição da Câmara. Quais são os planos especificamente para a Câmara Municipal e também para o DEM para esse ano? Bom dia. Bom dia, Demaria, os telespectadores, Nara. É interessante essa sua pergunta inicial, porque eu tenho, inclusive, no meu gabinete uma reportagem do Diário do Litoral, quando da minha eleição, que eu sempre sou favorável e serei a uma independência do Legislativo. O que significa, no meu entendimento, essa independência? É que o Poder Legislativo ele tem que legislar, ele tem que representar a população e tem que ter, sim, a sua independência. A gente sabe que muitos dos projetos que vêm do Executivo, eles necessitam de uma discussão para aprovação. Eu tenho aí um bom sentimento, um bom presságio que nesse biênio 2015-2016 nós vamos ter não só essa independência, mas uma oportunidade de debater projetos que possam melhorar a nossa cidade de Santos. Que por muitas vezes, Maria, as pessoas pensam que a cidade de Santos é só a orla, mas não, ela tem a Zona Noroeste, tem os morros, tem a área continental, né? A sua extensão ela é muito significativa e com contrastes. Contrastes, às vezes, que você não precisa ir muito longe. Vila Nova, por exemplo, a Encruzilhada, né? A própria Zona Noroeste, a área continental agora que vai ganhar aí uma subprefeitura. Então, esses aspectos todos, eles precisam ser debatidos, porque o telespectador tem que ter o entendimento que todos os projetos que são sancionados pelo prefeito, eles são debatidos e apresentados antes na Câmara. Por isso, a participação da população nas sessões da Câmara. Com relação ao Democratas, o Democratas hoje tem 2 vereadores, que é o Kenny e eu. Eu presido desde de junho do ano passado o Democratas. É um partido que apoia o governo Paulo Alexandre, mas a gente sempre sinaliza alguns caminhos. Esses caminhos são através de projetos e através de conversas junto ao Executivo, visando a melhoria da cidade de Santos. O Democratas não tinha nenhuma cadeira. Na última eleição de 2012, ele acabou elegendo na cidade de Santos 2 vereadores. Isso fortalece o partido, com certeza. Isso aumenta a nossa representatividade junto à Câmara e faz com que nós passemos a ter um comprometimento maior nas políticas públicas da cidade. Eu não nego que eu estou entusiasmado, em primeiro lugar, de ter sido eleito vereador e de exercer essa função, porque é mais fácil você poder, de alguma forma, como vereador, cobrar, comentar, ajudar. E eu uso muito desse artifício até pela minha profissão. Por estar ligado à população, à comunicação, isso é muito mais fácil. E o que é interessante, amigos do Jornal em Foque, eu estava um sábado no Gonzaga com a minha família, eram umas 9h30, e eu fiquei inconformado daqueles contentores cheios de lixo no Boulevard,
ao lado da loja Americanas. Eu tirei uma foto e fiz um vídeo ali mesmo no meu celular e postei nas redes sociais, querendo mostrar e cobrando também. Já mandei esse ofício à prefeitura. Será que não existe uma equipe que possa, não digo 24 horas, mas 12 horas, passa o lixo de manhã, por causa do momento de temporada de verão, passa outro no final da tarde, para não ficar esse lixo nos bairros, não por ser Gonzaga, porque eu estava no Gonzaga. E várias pessoas visualizaram e comentaram. E teve até um internauta que falou assim, vereador, tem que andar na Zona Noroeste. Óbvio, eu não consigo estar em vários locais, mas essa minha provocação de estar em determinados locais, verificar aquilo que não está certo, publicar e cobrar da autoridade, ou seja, da administração, é uma forma de mostrar à população que ela está bem representada, não só no parlamento, mas também na atuação, porque o vereador, ele está no banco, ele está no restaurante, ele vive a cidade, diferentemente que os parlamentares da esfera federal e estadual. Então, eu vejo sim um biênio 2015-2016, tendo à frente o vereador Marcos de Rossi, pela sua experiência, uma Câmara muito mais independente com relação aos projetos do que no biênio anterior. Bom dia, Nara. Bom dia, Fernando. Bom dia, vereador Douglas. Bom dia a todos. Você comentou que esse biênio são grandes projetos para a cidade, né? Eu queria que você, de repente, linkasse alguns que realmente possam fazer diferença, ou alguns que já estão engavetados há muito tempo. A gente tem vários projetos na Câmara que estão, como a questão da poluição urbana, visual, né? Paisagem urbana. Então, tem tantos projetos que estão engavetados. E quais seriam esses projetos para esse biênio? Lógico que eu poderia elencar alguns desses projetos, mas eu quero ser cauteloso, porque isso depende de uma pautação, de uma discussão. Esses projetos passam pelas comissões, inclusive presido a Comissão de Constituição e Justiça, e isso aumenta mais a minha responsabilidade como parlamentar, mas eu tenho um outro aspecto. Quando existem projetos polêmicos, como o caso da poluição visual, como o caso até da Cidade Limpa, eu procuro provocar uma audiência pública para que a população possa participar e ela opinar sobre aquele tema e, lógico, ter a sua participação direta. Nós observamos a crítica muito por parte da população, mas o inverso não acontece. É mais fácil eu criticar do que eu participar. E quando tem a participação, abrindo um parênteses rapidamente, eu não sei se vocês concordam, nem o telespectador, eu fiquei preocupado no começo do ano quando eu vi que alguns funcionários da Volkswagen receberam um telegrama, cerca de 800, que eles seriam demitidos. Ou seja, eles se uniram, De Maria, Nara, amigos do Jornal em Foque, eles se uniram, o sindicato representativo, e eles reverteram na sexta-feira essa realidade. Ou seja, de uma forma respeitosa, de uma forma ordeira, eles conseguiram reverter. Estou falando de uma indústria representativa, que é o caso da Volkswagen, trazendo essa discussão para a Câmara ou para as câmaras, né? Os projetos, eles são importantes. A participação da população faz com que esses projetos tenham uma discussão mais direta e que muitas vezes eles acabam sendo, em determinados itens, modificados de acordo com a participação popular. Um aspecto também importante que nós temos aí no plano diretor, a falta, no meu entendimento, de uma fiscalização maior das próprias leis. Ou seja, o fiscal de posturas, nós temos um número muito reduzido de fiscais que acaba comprometendo as leis já existentes na nossa cidade. Então, esses serão alguns dos aspectos que nós vamos discutir. E o que é interessante é que essa discussão, numa pautação ou na apresentação de um projeto, ele acontece antes nas comissões, para que a gente possa ter uma pré-discussão para quando chegar no plenário, ele estar de uma forma mais palatável, para que os parlamentares possam discutir. E aí sim, da sua aprovação ou não. Então, eu acho que você acabou elencando alguns projetos que eu julgo importante. Tem um outro também que é com relação à gratuidade a partir dos 60 anos para as pessoas idosas. O presidente da CET disse que essa mudança de 60 para 65 representa 20 centavos a mais na tarifa. Só um complemento aí nesse sentido, ele teve na semana passada. E é uma polêmica pelo perfil da população aqui de Santos, que é muito elevado. Essa diferença de 60 para 65 anos representaria
de algo em torno de 20 centavos a mais na tarifa. E esse é um outro tema também a respeito da tarifa, né? Semana passada excepcionalmente teve uma votação na Câmara Municipal que, de certa forma, permitiu, e já virou lei, permitiu agora que a Prefeitura repasse, né, até algo em torno de 25% do IPVA, que calcula-se subsidiando, né, a concessionária de transporte coletivo, algo em torno de 22 milhões. E houve um embate até muito interessante, vereador, que vereadores que até então eram neutros ou de oposição se mostraram altamente favoráveis ao projeto. E, porventura, outros vereadores, como o próprio vereador Murilo Barleta, que é da base governista, colocou aí que esse era um passaporte, uma caixa preta nesse sentido. Gostaria de saber, na sua opinião, né? O senhor não participou dessa sessão especificamente, né? Não participou. Mas, de qualquer maneira, na sua opinião... Não, essa sessão, isso aí foi discutido em dezembro. Em dezembro, mas a votação foi semana passada, não? Não, foi desculpa, em dezembro. Nós estamos em recesso. Então, nesse sentido, o porquê dessa... É uma caixa preta ou não? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a pessoa correta para responder seria o próprio vereador Murilo Barleta, na qual eu respeito. Ele tem uma experiência, trabalhou na CT, ele deve ter algumas informações que levaram a opinar contra esse projeto do Executivo. Agora, é bom deixar bem claro, às vezes a gente lida com alguns aspectos e a população não tem entendimento. Quando você fala de uma gratuidade, significa que alguém está pagando, Demaria. Não significa que é gratuidade e essa gratuidade tem um percentual e esse percentual vai ter um desconto no combustível, por exemplo, do dono da empresa. Não, isso aí faz parte da tal planilha de custos que muitas vezes elas são requisitadas e não aparecem, mas tem uma despesa. Agora, eu sou favorável porque esse dinheiro ele acaba vindo de um imposto que eu julgo danoso para a sociedade, que é o IPVA. Você já não paga teu pedágio? E por quê? Você não seria uma bitributação, que isso aí também geraria uma outra discussão? Então, esse subsídio, ele vem auxiliar, não vejo, inclusive eu votei favorável, não sou contra, não sou tão pessimista e vou mais longe. Acredito que esse subsídio poderia ser até mais alto, entendeu? Para poder promover uma qualidade, aí sim, no transporte coletivo. E nós estamos falando de uma cidade de Santos, uma cidade plana, de percursos curtos e de uma tarifa altíssima, né? Ou seja, se você tem um transporte que possa contemplar o maior número de moradores, a cidade ganha e o trânsito acaba também diminuindo. Se o telespectador observar muito rapidamente, quando você para no semáforo, olhe para os carros nas suas laterais. Tem sempre um veículo e um motorista. Um veículo e um motorista. Será que se nós tivéssemos um sistema de transporte que atendesse a maioria da população, não seria um incentivo da maioria da população deixar o seu veículo em casa e pegar o transporte? Eu gosto de economizar. Acredito que a Nário, o Demaria e os telespectadores também. Então, esse é um projeto que eu julgo importante. O Democratas, tanto eu como o Kenny, votamos favorável a esse subsídio e eu espero que com isso haja uma atenção, sim, aí é a cobrança dos vereadores na hora da contratação de uma nova empresa de transporte que vai acontecer agora no mês de março e que essa empresa ela possa estar oferecendo serviços mais inteligentes e confortáveis para a população, porque o nosso sistema de transporte em Santos ele é de qualidade que eu julgo muito ruim pelo valor da tarifa que é paga pelos usuários, né, Maria? Isso é um desafio também, até Concordo porque com o Douglas. a empresa faz parte também, a empresa que está hoje, ela também faz parte do processo da implantação do VLT, né? Exatamente. Então tudo caminha que não, sei lá. É uma concorrência, ela participou. Foi a única, né? Foi a única, mas aí isso é público, né? Sim, claro. Isso é público. Agora, isso também não tem nada a ver com relação à exploração. Pode ser até que ela ganhe, eu não sei, depende da licitação, da forma que é feita, né? Isso cabe ao poder público uma transparência no sentido dos itens da licitação, para que possa melhorar. Eu, como brasileiro, eu quero pagar e ter o retorno daquilo que eu pago. Diferentemente, a gente paga e não tem retorno de nada. É obrigado até a reembolsar um valor maior. Você vê a dificuldade, por exemplo, época de verão.
Por que durante a madrugada, né, Maria, o número de veículos e ônibus diminui a partir das 22 horas? Lógico, se você tem durante o dia uma linha, vamos supor, 10 ônibus, aí chega de madrugada um único ônibus, isso diminui muito. Ou seja, por quê? Fica impossível para quem mora na Zona Noroeste. Locais afastados, exatamente. É bastante complicado. A gente recebe bastante reclamação lá no jornal por conta dessa diminuição e porque impossibilita mesmo a pessoa de querer sair de casa, mesmo durante a semana ou no final de semana. E vale ressaltar que agora as tarifas de ônibus voltaram a ser tema de manifestações, tanto em São Paulo quanto no Rio, né? E aqui também teve um aumento. Quer dizer, a gente pode até esperar que de repente possa... o próprio como o ano passado, eu acho que não vai chegar a acontecer, né? Com aquela força. Que provavelmente a partir de março vai ter reajuste da tarifa, né? Menos que a inflação. O próprio prefeito declarou que não haveria durante um ano aumento da tarifa até que uma nova empresa ganhasse o serviço. O prefeito Paulo Alexandre comentou isso. Mas eu não nego, às vezes eu utilizo o transporte coletivo até para saber como que está. E eu fiquei abismado, estava um calor. Aí perguntei para o motorista, o que houve? Eu falei assim, o ar-condicionado pifou. Eu falei assim, e aí? Chefe, os vidros, eles são vedados, eles são lacrados. Esse é um problema. Eu falei, caramba, e como é que faz? Aí eu liguei para a reclamação, deixei registrado o número da Piracicabana. E outra coisa, um grande número de pedintes dentro dos ônibus, né? Isso tudo depende de uma fiscalização, porque você está pagando a passagem por isso, né? Então, eu vejo aí uma atenção que o poder público, que o prefeito deve ter com relação a esse novo formato da licitação, para que esses problemas sejam minimizados, visando a população que utiliza o transporte coletivo. E, Nara, vamos ficar só em Santos, porque a gente pegar o metropolitano, principalmente a linha que faz aqui o Canal 4 até o Maitá, o que o pessoal reclama? Sim, parece sardinha em lata, tá todo mundo amarrotado, apertado. Não, a região em questão de transporte metropolitano é zero, né? Porque as pessoas que precisam diariamente, eu que fui durante muito tempo para Bertioga e utilizava o transporte público, eu já sofria isso porque eu não ia todo dia, ia de final de semana. E eu ficava imaginando a vida das pessoas que realmente precisavam daquele transporte diariamente para ir e vir, porque trabalhavam aqui, moravam lá ou vice-versa. É terrível. Realmente é uma situação altamente delicada, né? E há uma necessidade também importante, vereador, já que vai haver essa possibilidade de subsídio, que o presidente da CT disse que só a partir do próximo ano que isso vai vigorar, mas é importante também como e quem vai fiscalizar isso. Vai ser a Câmara dos Vereadores, quem que vai fiscalizar a forma como esse subsídio será repassado. Enfim, nós voltamos logo mais do break comercial e a gente volta a falar sobre esse assunto, que é um assunto bem polêmico. Até mais. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer, eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. Registre o seu amor por Santos e seja presenteado. Afinal, Santos completa 469 anos no próximo dia 26 de janeiro. E você é quem ganhará o presente. Publique uma foto sobre a cidade no Facebook do BocNews e torça para que ela seja mais curtida pelos internautas. As mais curtidas ganharão brindes e serão publicadas na edição 1033 do Jornal BocNews. Acesse o regulamento em bocnews.com e boa sorte! Dia 24, baile oficial da cidade de Santos. Uma grande festa com o show do Jota Quest em comemoração ao aniversário de 469 anos, direto do Mendes Convention Center. Autoridades e personalidades da região em um grande evento com renda revertida ao Fundo Social de Solidariedade. Baile oficial da cidade de Santos. Apoio Atri Fiat em Santos e São Vicente. Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Maria Montesano Noivas. Você sonha e nós ajudamos a realizar. E Márcia Mendes Coifé.
Realização: Sistema Santa Cecília de Comunicação. 18 anos. Na Atri Fiat, o ano é novo, mas o preço é velho. Aproveite que são as últimas unidades sem aumento do IPI. Na compra de um Fiat da linha de Venture, você ganha uma prancha de stand-up pedal e uma aula. Novo Palio Fire, entrada de apenas R$10, mais parcelas de R$699. Só R$10 de entrada mesmo. Um Dr. Active 1.4 Flex completo por R$40.990. Grátis película protetora, protetor de cárter, documentação e PVA. Fiat Zero só se for na Atri. Acesse atri.com.br em Santos e São Vicente. Olá, estamos de volta no terceiro bloco do Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 19 de janeiro. E relembrando também, hoje é aniversário de Praia Grande, 48 anos de emancipação político-partidária, um importante município que merece todas as nossas considerações e também uma audiência que a TV Santa Cecília, o Jornal em Foque, tem também em Praia Grande. A gente volta com os nossos convidados, o vereador e colega jornalista Douglas Gonçalves e também a colega jornalista Nara Assunção. Mas antes, a Cris Chalub tem uma pergunta do internauta para a nossa bancada. Bom dia, Cris. Bom dia, Fernanda. A pergunta é do Uriel Vilas Boas. Ele pergunta: quantos vereadores estarão participando do Condesb como autoridades e não como convidados? Essa é uma boa pergunta. Bom dia, meu amigo Uriel Vilas Boas. Eu, sinceramente, fui sempre um crítico do Condesb, em primeiro lugar, né? Inclusive uma frase que eu vou reapresentá-la do nosso amigo Chico Lascala, né? Que o Condesb é uma fogueira de vaidades, né? Essa é uma frase emblemática desde a época do que fazemos o telejornal Opinião. Então, o Condesb, assim como a AGEM e a UVEBS, são fóruns que, no meu entendimento, deveriam discutir mais as ações metropolitanas. O pouco entendimento que eu tenho do Condesb, que é o Conselho de Desenvolvimento, que é representado pelos prefeitos, o atual presidente do Condesb é o prefeito Marco Aurélio Itaém. A informação que eu tenho é que parece que o próximo presidente do Condesb, que vai ser eleito em fevereiro, é o atual prefeito de Santos, Paulo Alexandre. Tem o intuito de alavancar, ou pelo menos de trazer alguns temas que possam ser contemplados nas cidades que compõem a região metropolitana. Eu me lembro do prefeito, ou ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, quando ele foi presidente do Condesb, ele elencou dois temas, transporte e saúde. E ele não conseguiu dar uma resposta a esses dois temas, tamanha complexidade e o entendimento entre as cidades. Então, o Condesb, ele precisa mostrar para que veio, né? E se houver a necessidade, através desse conselho, não sou eu quem vou dar essa resposta, mas eu posso até provocar isso, amigo Uriel, de ver se é possível um assento no Condesb de um representante do Legislativo. Mas se isso não for possível, nós temos agora o VEBS, que é a União dos Vereadores da Baixada Santista, que compõe aí 128 vereadores, um número muito mais significativo, com todo o respeito aos prefeitos, né, das 9 cidades que compõem a região metropolitana, de representar a população dos 9 municípios da nossa região metropolitana. Ou seja, o Condesb é um órgão novo, está mostrando aí uma grande atuação. Hoje é presidido pelo Rafael Redó, que é vereador em Mongaguá. Estiveram semana passada numa reunião com o governador Geraldo Alckmin, me levaram algumas reivindicações, principalmente com relação à segurança. E essa atuação, muito rapidamente, de Maria e Nara, essas atuações da UVEBS mostra para a população que eles estão representados. Porque, no meu entendimento, a baixa representatividade, tanto na Assembleia como na Câmara Federal, provam que a população está exigindo uma atuação mais firme e forte dos nossos representantes. Porque, recentemente, acho que as duas eleições passadas, nós chegamos a ter 7 deputados estaduais. Hoje temos 2, né? Nada contra os 2. Eu espero que sejam competentes para poder representar, mas é muito pouco se comparada à massa eleitoral e o porte, a representatividade da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Então, talvez, mostrando essa força através dos vereadores, eu espero em 2018 uma representatividade maior, dependendo, lógico, da análise dos eleitores aos trabalhos que são desenvolvidos nas câmaras municipais. Nesse trabalho, eu aposto. Vereador, retomando aí o que o senhor tinha comentado no primeiro bloco, a respeito desse biênio, ser um biênio independente, mais independente nesse sentido,
O anterior, vocês tiveram algumas restrições nesse sentido? Não tiveram, então, efetivamente uma liberdade maior do Legislativo estar mais presente em ações junto ao Executivo? Eu achei que poderia ser melhor. Como foi essa relação? Alguns vereadores, os bastidores, reclamando, às vezes, da falta de contato direto com o Executivo. Isso aconteceu mesmo? Isso aconteceu, e tem uma palavra que eu evito de usar, porque quando a gente fala na área eu acho, eu fico sempre na incerteza. Eu acredito que esse próximo biênio vai ser um biênio diferente e próspero para a cidade de Santos, visando a Câmara Municipal da cidade. Com relação ao biênio anterior, essas informações que você tem de bastidor, elas são procedentes, sim. Nós tivemos uma dificuldade de poder conversar com o chefe do Executivo, com o prefeito. E talvez o presidente anterior, Sadal Nakai, por ser do partido do prefeito, ele acabou indiretamente, não digo blindando, mas provocando uma falta de debate ou de uma interlocução, por mais que tínhamos o líder do governo, que era o vereador José Lascani. Mas eu, particularmente, aqui eu quero responder pelo meu mandato, eu senti essa dificuldade de estar conversando com o prefeito Paulo Alexandre. E até uma oportunidade no Jornal em Foque de esclarecer aos telespectadores. Eu às vezes recebo alguns e-mails e as pessoas falam, fala no teu programa tal coisa. Durante o meu programa, que é o Hora Geral, eu sou jornalista. Na Câmara eu sou o vereador. Eu costumo separar isso muito bem, Nara, até para respeitar o público, o telespectador, como é o caso aqui do Jornal em Foque. Então, eu percebia muito disso. E o próprio prefeito, às vezes, em alguns eventos, fala, prefeito, e tem alguns projetos, preciso conversar com você. Não, vamos marcar, vamos conversar. Uma dificuldade de conversar com o prefeito Paulo Alexandre. Qual o intuito? E aqui eu coloco esse bastidor para o telespectador. Às vezes eu tenho um projeto que eu quero discutir antes com o prefeito, até para ver se é importante ou aperfeiçoá-lo, para quando apresentar, ter a certeza de que ele será sancionado pelo prefeito. Isso é fundamental, para a gente não perder tempo. Entre você apresentar o trabalho... prévia, né? Exato. Entre você apresentar, passar nas convenções, ser pautado, ser discutido e depois sancionado, isso demanda tempo. Pode ser 6, 8, 1 ano, né? E a importância do projeto, pelo menos aqueles que eu apresento, eu quero que eles sejam aprovados o mais rápido possível. Por exemplo, demorou quase 1 ano ser aprovado a Lei do Silêncio, que é de minha autoria, né, para punir esses pancadões, esses veículos que ficam em alguns locais com o porta-malas aberto, som alto e atrapalhando o sossego dos moradores. Aí, nesse caso, tem uma multa para o infrator, para o proprietário do veículo, e se for o caso, o comerciante, se houver algum tipo de cumplicidade. Talvez está vendendo algum tipo de bebida, ou seja, esse projeto já está valendo. Essa lei já foi sancionada. Falta só a fiscalização agora, né? Porque o que a gente vê de carro fazendo esse barulho de madrugada em alguns pontos na cidade é absurdo. Exatamente. Hoje, né? Esse é um outro aspecto daquela pergunta anterior que vocês fizeram para mim. Ou seja, existem boas leis, mas falta a fiscalização, faltam ali uma participação mais efetiva da administração pública ao fiscalizar. Porque a impunidade é algo que cresce no nosso país. Se eu sei que eu vou colocar meu carro em cima da calçada e ninguém vai multar, eu vou continuar fazendo a coisa errada porque não vai dar nenhum problema. Agora, se eu sei que eu vou colocar meu carro lá, vou ser multado e guinchado, eu não vou cometer esse erro. Então, só finalizando a sua pergunta, Né Maria, eu senti sim um distanciamento do Executivo no biênio passado. E esse estreitamento, eu tenho a certeza que ele já foi revisto e nós aguardamos lá no retorno do recesso agora, dia 2 de fevereiro já, de ter um outro relacionamento com o Poder Executivo. Lembrando também que o vice-líder no biênio passado era o Marcos de Rossi, que agora é presidente da Câmara, é uma pessoa que não só tem uma experiência, mas ele tem um perfil que muito me agrada, que é o perfil de dividir com a Câmara projetos, ideias, né? Ou seja, ele não é uma pessoa egoísta. Ele é uma pessoa que divide, sempre conversando com um, com o outro e nunca se preocupando na cor partidária. A prova disso que o grupo que o elegeu presidente
também constam os 2 vereadores de oposição, são os vereadores do PT. Nesse caso, não é o partido quem manda. Nesse caso, quem manda é a Câmara de Santos, que é representada pelos 21 vereadores, que representa a população, os mais de 430 mil habitantes da cidade. Marinho? Teve um tema que foi bastante debatido ano passado e causou polêmica, que foi a questão das OSS, né? Das organizações sociais. Foi aprovado o projeto, enfim, a prefeitura vai poder utilizar dessas organizações. Eu queria saber como que está esse andamento dessas discussões, principalmente na pasta da cultura. Eles vão ter bastante iniciativas desse tipo para orquestras. Queria saber se vocês têm acompanhado esse tema e como que a Câmara, a partir de agora, a partir desse ano, vai acompanhar esse tema também. As OS, ou seja, as organizações... Na área de saúde também, né? Eles vão ser bastante... As organizações sociais, elas são aí por um grupo, que eu julgo um grupo pequeno, muito temida. Lógico, existem OS... Sindicato dos servidores. Também, principalmente o Sindeste. As OS, vamos ser práticos, eu prefiro ser prático com exemplos. A gente teve uma OS que causou um dano muito terrível ao Guarujá. Vicente Carvalho foi na época da Ana Parteira, do então ex-prefeito Farid Madi. Assim que a prefeita Maria Antonieta assumiu, ela suspendeu o convênio que essa OS tinha e ficou um tempo muito longo, no meu entendimento, a Ana Parteira fechada, que agora acabou virando um outro acessório de saúde. Agora, existem bons exemplos na área da saúde com relação ao OS? Tem o próprio Albert Einstein, tem a OSESP, que ela é gerida por uma organização social, né? Tem, se não me engano, o ProSaúde, que é do Hospital de Cubatão. Então, nós temos esses bons exemplos. E lógico que a Câmara ela vai fiscalizar com relação a essas organizações sociais que forem formalizadas junto à administração. Essa é a nossa finalidade. Tanto é que algumas emendas foram apresentadas na época, isso gerou um grande debate e depois foi aprovado. Nesse caso, aonde que eu como vereador vejo a importância das OS? Uma dinamização no serviço que é oferecido. Eu me lembro ano passado que chegaram, no verão passado, 6 equipamentos de ar-condicionado no PS da Zona Leste, ali no Macuco. E ele estava aguardando uma outra, não é ouvidoria, me fugiu, uma outra cotação de valores, né, para licitação, para saber qual a empresa que ia instalar. E tinha um outro problema, Nara. Além da instalação, que a empresa A, você comprou os aparelhos. Precisa de uma outra licitação para a empresa que vai instalar. E precisa de uma outra para arrumar a parte elétrica, porque os equipamentos são novos e a fiação não aguentaria. E tudo isso demanda o que? Tempo. Porque uma licitação e o ganhador e a instalação você não faz em 30 dias. Não. Então, ou seja, muitas vezes passa o verão e não é instalado. Estando lá não é instalado. 2 exemplos nesse sentido, telespectador, só para lembrar. A Biblioteca Mário Faria, no posto 6, dia 17, completou um ano que está fechada. Fizeram toda a reforma e esqueceram de instalar o ar-condicionado. O mesmo acontece com a Gibiteca também. Ontem eu passei na Gibiteca, um calor brabo lá dentro, na orla da praia ali, né, no posto 5, e também não tem um ar-condicionado, apesar disso já ter falado. Sem contar nas escolas municipais, que a secretária de Educação, quando teve aqui, ela falou que em janeiro todas as escolas, esse ano todas as escolas municipais teriam ar-condicionado, mas é um desafio, não adianta ter o equipamento, se a capacidade efetivamente da construção, e são muitas edificações muito antigas, não tem capacidade efetivamente de aguentar essa nova demanda, né? Então esse é um problema muito sério, vereador. A gente volta a falar sobre isso no próximo intervalo. Até lá. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br.
Registre o seu amor por Santos e seja presenteado. Afinal, Santos completa 469 anos no próximo dia 26 de janeiro e você é quem ganhará o presente. Publique uma foto sobre a cidade no Facebook do BocNews e torça para que ela seja mais curtida pelos internautas. As mais curtidas ganharão brindes e serão publicadas na edição 1033 do Jornal BocNews. Acesse o regulamento em bocnews.com e boa sorte! Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 19 de janeiro, trazendo como convidados o vereador e colega jornalista Douglas Gonçalves e a também colega jornalista Nara Assunção. Vereador, a gente estava falando justamente essa questão da demora, né, que é um processo de licitação, muitas vezes demora nesse sentido, e isso realmente afeta, porque às vezes um projeto que você quer levar há um prazo muito distante nesse sentido, né? Uma das coisas, e isso foi muito comentado, né, e até objeto de muita discussão pelas redes sociais nesse sentido, é aquela proposta que inicialmente era só para a área portuária das construções de passarelas, né? Isso já foi discutido, voltou, tudo. Na Câmara, até agora, não tem nada. Isso não foi mandado ainda para a Câmara? Não foi e ele não está pautado. Eu não saberia dizer para você se ele será pautado esse ano. Lógico que cabe ao presidente da Casa a elaboração da pautação dos projetos junto com a mesa diretora, da importância desses projetos de serem apresentados e, lógico, discutidos, aprovados ou não em sessão. Mas durante o ano passado esse projeto não foi apresentado, esse ano não sei te dizer, isso aí caberia à mesa diretora responder. E que, lógico, isso acontecendo, é natural que o debate ocorra entre os pares para tentar discutir a importância ou não. O senhor tem uma posição particular em relação a isso, pelo que o senhor acompanha? Eu sou favorável, sim. Por quê? É um aspecto que é muito conhecido em tantas outras cidades do exterior. A área portuária, em alguns locais, já tem esse tipo de passarela, seja através de... Atrás da alfândega ali? Sim. Não é questão de uso do pedestre, né? Mas até de uso empresarial, das cargas, entendeu? Isso já existe. Se você é para otimizar, se não traz nenhum dano na paisagem, eu não sei por que contra. O que nós precisamos perder um pouco é o senso senso crítico do não. Nós vivemos uma época recentemente que nada podia fazer em Santos. Por exemplo, eu não quero polemizar no seu programa, estamos no último bloco, mas eu sou favorável à cobertura parcial dos canais. Eu falei parcial dos canais. Por quê? Porque os canais eles tiveram a sua contribuição no início do século passado, agora em julho do ano passado teve o Sesc Centenário do Estado Unido de Brito, ou seja, e existem túneis, e tem um túnel ali na região pestana, que eles são cobertos, ou seja, esse tipo de debate nós teremos que discutir para uma melhora da cidade. É o caso, por exemplo, desses projetos. Qual a importância desse projeto? Existe em outros países? Como que ele é feito? Qual a utilização? O que ele vai otimizar? Qual o dano para a cidade? Lógico que todo projeto, ele não é feito numa única folha, é apresentado, é aprovado, não. Ele é debatido. E eu presido também 2 comissões, a Constituição e Justiça e Cidadania e Direitos Humanos. Se for o caso, eu já estou analisando isso, de provocar uma audiência pública para discutir junto à população a importância dessas passarelas. Que não seria só na área portuária, é bom ressaltar. Não. Seria ampliado para outras vias importantes da cidade. O que é interessante é que existe até já empreendimentos aí com lançamento de possíveis passarelas. É por isso que isso vem à discussão,
de uma antecipação de algo, e foi projeto de muita polêmica em relação a isso, um grande empreendimento da cidade que prevê já uma passarela dentro da sua maquete, inclusive, e dentro até das peças publicitárias nesse sentido. É o mesmo empresário que construiu uma passarela em São Vicente, que é o empresário Armênio Mendes. Não tem nenhum receio de falar, é uma pessoa pública, né? Então, por mais, olha, pode ser o Armênio Mendes, pode ser o Omar Larino, pode ser, enfim, pode ser o Lourenço, não importa o empresário, pode ser o Leopoldo, a gente tem que discutir, em primeiro lugar, o que é importante para a cidade. Nós temos esferas importantes para discutir isso. A audiência pública, temos a Câmara de Santos, temos as universidades, temos a população que tem que estar presente. Aí, depois de ouvir a população, nós vamos tomar a decisão. Só isso. Nada vai ser feito às escuras, às escondidas. Até porque nós somos uma Câmara que teve uma renovação de 51% dos seus vereadores e nós temos essa grande responsabilidade. E eu me junto a esse grupo responsável que faz parte da Câmara de Santos. Tem um tema que está gerando um pouco de polêmica nas redes sociais, principalmente, que são os food trucks que vieram aqui para a cidade, estão ali na Avenida Francisco Glicério, e eu tenho conversado bastante com comerciantes, principalmente, que são completamente contra, acham que é um absurdo ter esses comércios aqui, e até porque a legislação de Santos, para eles comentaram comigo que tem dificuldade de legalizar um comércio aqui assim, e de repente permitem que venha de outras cidades. Como que você, como vereador, analisa isso? Como que a Câmara pode, de repente, facilitar para que comerciantes daqui possam ter esse projeto legalizado? Porque já estão aqui, né? Eu acho que tem bastante, fica ali no empreendimento. É uma área particular, né? Uma área particular, né? Vai até fevereiro. É na Francisco Glicério ali, né? Tinha também teve um dia na Avenida Sodré. São grupos de Jundiaí, se não me engano. Sim, vai de quinta. Esse projeto, se não me engano, ele tem duas mãos. É um projeto do vereador Igor e do Zequinha, né? E ele foi suspenso, foi adiado por algumas sessões para voltar a ser debatido agora no retorno do recesso. Não sei se em fevereiro ou março. E veja só a importância, telespectador, da participação das associações, do grupo, da população. Existe a Liga Gourmet que é composta por mais de 16 proprietários de restaurantes, né? Inclusive, se não me engano, quem preside a Liga Gourmet é o Tiago, do Shopping do Gonzaga. Eles foram conversar com os vereadores preocupados com a instalação deste projeto, que é o Food Trucks. Food Trucks, né? Ou seja, em outras palavras, são veículos são restaurantes sobre rodas, né? Que pode ficar em vários pontos. A preocupação da Liga Gourmet, e que foi muito bem aceita pelos vereadores, razão do adiamento desse projeto, é o fato do provisório se tornar permanente e atrapalhar o comércio de gastronomia na cidade de Santos e diminuir e afetar a qualidade dos serviços para a população e principalmente para os turistas. E lógico, e também envolveria os impostos e o quanto que esses restaurantes gastam com um efetivo de profissional em detrimento desse projeto que teria um número muito reduzido de profissionais. A questão dos impostos que me perguntaram, eu até não sabia responder, para quem que vai esse imposto? Se eles são, por exemplo, de Jundiaí, estão aqui comercializando os pratos, seus produtos. Para quem que vai esse imposto? Bom, isso fica a parte na cidade de Santos? Tem que ficar uma parte na cidade de Santos, sim, até porque é a Secretaria de Finanças que vai dar esse alvará, essa autorização para esse tipo de comercialização, né? E aí eu não saberia te responder, isso aí caberia ao secretário Álvaro saber se existe na legislação da prefeitura esse tipo de comercialização, se isso é por um período, se paga uma taxa, se o alvará é por um tempo pré-determinado ou não. Mas o que eu posso informar é que esse projeto ele foi adiado, ele vai voltar a ser pautado e essa discussão também passa pelo segmento e também pela população. Eu não saberia opinar, eu acho que... A livre concorrência também, é importante. Eu acho que é até importante porque ao invés de, como você falou, a preocupação de repente a qualidade cair, eu acho que na verdade ela tende a aumentar, né? Porque você cria concorrentes maiores. Desde que hajam regras claras, né? De que o cidadão que está estabelecido, ele paga os impostos, esse também paga. Até se a gente lembrar, Douglas, se a gente for pensar muito tempo atrás, tinha os trailers na hora da praia, que são hoje
né? Os São quiosques. hoje os quiosques, mas eram trailers, né? Na orla da praia, que seriam os bisavôs dos agora food trucks e outras denominações nesse sentido. Para a gente terminar, Douglas, uma coisa importante, os vereadores devem ter uma preocupação nesse sentido também. A TV Câmara sai dessa vez? Sai dessa vez, lógico, eu estou falando como vereador, participando das discussões. Isso também é importante, eu não faço parte da mesa, o vereador Kenny, ele continua na mesa, eu sou o líder do Democratas na bancada, sou presidente do partido e tenho essas duas atribuições, essas duas comissões que eu julgo importantes, Constituição, Justiça e Cidadania e Direitos Humanos. Então, nesse ponto aí, o Kenny, a gente está dividindo um pouco as atividades no Legislativo. Com relação à TV Câmara, é um órgão importantíssimo, até porque eu falo de um veículo que eu já milito desde 1986 e a informação é fundamental. Me causa, às vezes, estranheza de ver que tem um vereador falando, fica, às vezes, a câmera nele uns 3, 4, 5 minutos, ou seja, não instiga, não provoca no telespectador a assistir uma sessão da Câmara, pela linguagem. E o fato da TV Câmara, ela estando no ar, a gente vai poder ministrar programas, levar a população, entrevistar o munícipe, ou seja, fazer de uma forma mais popular para que o munícipe entenda que a razão do parlamento só existe por causa da população, por causa da participação popular. Esse é um dos projetos que eu diria que vai ser emblemático nesse biênio e a gente vai lutar para que isso saia do papel em prol da população. Se eu aposto na comunicação como jornalista e radialista, se eu puder colaborar também como vereador nessas duas atividades profissionais, eu acho que eu estou cumprindo um papel importantíssimo na cidade de Santos. Muito importante, então, essa explanação do vereador Douglas Gonçalves, que participou hoje do Jornal em Foque, ao lado da colega jornalista Nara Assunção, da colega jornalista também Cris Chalub, e a gente agradece a presença de você, telespectador, né, dos nossos convidados principalmente, de você, telespectador, que nos dá essa audiência e especialmente também ao morador de Praia Grande. Praia Grande, que volta a dizer, está fazendo aniversário hoje segunda-feira, dia 19 de janeiro, fazendo 48 anos, e a gente abre parênteses também, dando parabéns também à nossa grande produtora, Rosana Major, também, aniversariante do dia também, parabéns a ela também, participando, e é uma pessoa fundamental para você, telespectador, poder assistir esse programa. Só que a Rosana é bem mais jovem do que Praia Grande. Exatamente. Tenham todos um ótimo dia e um bom início de semana. Até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.